Vocês estão felizes? Bom ficar mais? Amém. Que bom. Semana passada, a palavra foi sobre nós estarmos profetizando, continuar profetizando, até que se realize aquilo que Deus tem para nossas vidas. Pergunto, vocês estão profetizando? Enquanto não acontecer, não pare de profetizar, amém? Amém. E hoje o Senhor vai tratar em nós algumas coisas que a gente precisa ser tratado por Ele, para que o Espírito Santo possa fluir através da nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, no versículo 27. Amém? Ainda bem que deixaram água para mim. Eita, essa água aí vai vir poder agora. Essa água é boa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, a palavra do Senhor fala assim: Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. No 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos orar, coloque sua mão no coração. Paizinho, Pai amado, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, que é um momento onde a tua palavra vai estar ministrando nossos corações, uma área especial, Senhor, que é a área que vai mexer com a gente, que a gente precisa ser tratado, que tu sabe na vida de cada um aquilo que precisa ser tirado, quebrado, Senhor, para que teu Espírito possa fluir nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, faz do teu jeito, que eu possa diminuir para que tu cresça, para que tu faça a tua vontade, aqui nesse lugar, Pai. Te peço, Senhor, que passe tuas vassouras de fogo aqui, limpe esse lugar, coloca aqui anjos ao redor desse lugar, Pai, guardando esse lugar aqui, que agora aqui nesse lugar, que nossa mente esteja cativa à tua obediência, aquilo que teu Espírito quer fazer, e já te agradeço por aquilo que tu vai fazer, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então, o Senhor, com essa passagem aqui, ele já quebra todo o orgulho, fala de que aquilo que é para que não é, que aquele que tem alguma coisa, sabe, se esvazie, porque toda a glória é dele. Ele fala das coisas loucas desse mundo, que ele pega e transforma, as coisas que são o natural, ele muda totalmente, e ele faz tudo do jeito dele, e ele pega as coisas que são impossíveis, coisas que são improváveis, tudo, e ele transforma. E para quê? Para que a glória dele seja manifestada. E isso é algo que o Senhor ele faz nas nossas vidas, porque ele conhece a nossa natureza. Sabe muito bem que nós gostamos dos louros, gostamos do elogio, gostamos de mostrar que nós somos capazes e acabamos pegando a glória para nós. Quem é que não gosta de elogio aqui? Levanta a mão.
Quem não gosta? Então já vi que todo mundo gosta. Também gosto. Amém? Isso é do ser humano, isso é normal nós gostarmos. O problema é quando o elogio ele muda de lugar. A glória que era para Deus, a gente entra no meio e a gente quer esse elogio, tudo quer pegar a glória para nós. Aí que é o problema. Então aquilo que é de Deus, amém? E na nossa vida não é diferente, porque quem faz é o Senhor, não é o homem. E a gente precisa entender isso e passar por esse processo de Deus que Ele nos leva para nós termos um entendimento que a partir do momento que nós somos pessoas vis, pessoas que não tem jeito, pessoas descartadas, e a gente entende isso, e Ele nos leva para um lugar e fala assim, caramba, eu preciso do Senhor, eu não sou capaz por mim mesmo. E a gente se esvazia, a gente deixa o Espírito Santo fazer aquilo que ele tem que fazer na nossa vida. Porque enquanto nós estivermos no controle, o Senhor não faz. Amém? E aí, falando isso, eu queria falar sobre uma igreja que Paulo fala sobre ela, fala que é uma igreja que tinha uns dons, que tinha profecia, mas que ela tinha alguns problemas. Coríntios. Essa igreja, em 1 Coríntios, se você quiser abrir, pode abrir, 1 Coríntios 1, versículo 5 ao 7, a carta de Paulo, ele já começa falando que essa igreja é uma igreja espiritual. No versículo 5 fala assim, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo está falando que não faltava dons em Corinto. Era uma igreja avivada. Era uma igreja que tinha profecia, tinha dons, pessoas falavam em línguas, só que Paulo, quando ele escreve essa epístola a Coríntios, foi para fazer alguns ajustes, porque chegou para Paulo, nessa época ele estava na igreja, fundando a igreja de Éfeso. Já tinha 1 ano que ele estava lá em Éfeso, e aí recebe informações que a igreja de Corinto já tinha 3 anos de formada, e essa igreja, uma igreja nova, ela tinha os dons, tinha profecia, só que ela chegou uma hora que começou a ter alguns problemas. E aí eu quero abordar aqui alguns problemas, passando por eles, porque, caramba, são coisas tão atuais que parece que está escrevendo para a nossa igreja, né, para a igreja de hoje, e para nós, né? E, na verdade, ele estava escrevendo lá para a primeira metade do século, dessa nova era que nós estamos, com mais ou menos nos anos 50 depois de Cristo. E a gente vê que problemas tão atuais, por quê? Porque o ser humano, ele, na verdade, ele não estava escrevendo para gato, cachorro, era para seres humanos. O ser humano é o mesmo que tem hoje, com as mesmas dificuldades, emoções e tudo mais, aflições, né? E a gente vê que o ser humano, se Cristo não entrar, ele não muda, ele continua com as mesmas debilidades. Vocês estão me entendendo? E aí Paulo, ele vem com essa epístola aos Coríntios, pegando firme, porque tinha algumas coisas lá que não era para ter e entrou dentro da igreja. Por exemplo, um problema sério que dentro da igreja de Corinto foi divisão. Existe divisão hoje? Ainda bem que foi só naquela época. A divisão, grupo de Paulo, de Apolo, de Cefas, e o grupo sabe de quem também? De Cristo. E os estudiosos falam que esse grupo era o grupo dos espirituais. Era o grupo que não se submetia a Paulo.
Eles falavam, recebiam direto do Espírito Santo. Não precisava ninguém falar com eles. E os estudiosos falam que esse grupo, os espirituais, é o grupo mais perigoso que tem dentro da igreja, que pode levar a uma quebra, uma divisão dentro de uma igreja. E Paulo vem batendo nessas divisões que estavam acontecendo. Aí eu só vou citar, tá? Não vou abrir aqui porque tem várias outras coisas, eu só vou destacar uma coisa aqui. Mas essa situação da divisão está em 1 Coríntios 3,4, 1 Coríntios 1,12, né? Um outro problema também lá, que eles estavam tendo na parte doutrinária, era em relação à ressurreição de mortos. Eles começaram a questionar se tinha ressurreição mesmo. E Paulo vem batendo forte sobre isso aí, está aqui dentro, em 1 Coríntios 15, 12, falando a respeito, vocês estão anulando, sabe, a obra da cruz, a ressurreição de Cristo. E se não existiu a ressurreição de Cristo, a nossa fé é vã. Então, você vê que a coisa é sutil, é um questionamento, mas que desenrola e bate em Cristo. E aí você já está afetando até a fé. E Paulo fala que 500 pessoas, ele apareceu para 500 pessoas, e tem muitos que já foram dessa vida, morreram, e que ainda existiam alguns ainda que estavam vivos, que presenciaram a presença dele. Inclusive apareceu para ele tudo. Mas enfim, então você vê como isso é perigoso. Entrando dentro da igreja, umas doutrinas, algumas coisas, queridos, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente prega, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente divulga. Uma das coisas que eu acho muito perigoso, sabe o que é? Vamos começar a estudar sobre a palavra, e tem umas coisas aqui, teoria, queria saber disso aqui. Aí, os dinossauros, Adão tinha um umbigo, aí começa a destrichar. Todo mundo com as melhores das intenções. Eu dou um passo para trás, eu saio dessas discussões. Até que eu não tenho conhecimento suficiente para ficar sustentando uma discussão dessa, mas o que eu já vi de discussões como essa, daqui a pouco entrar numa linha, umas teologias, que você começa a dar nó, chega um novinho na fé, começa a escutar algo assim e dá um problema sério na cabecinha daquele que está chegando, gente. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos o inimigo, ele não está brincando, e quando ele vê esse tipo de coisa, ele entra, vai junto, tá? Mas isso era só lá em Coríntios. Falando sobre a questão do casamento, se era para casar ou ficar solteiro. Aí Paulo vem falando, eu preferia que vocês não casassem, mas já que vão entrar em prostituição e tudo mais, não aguenta, case, tá? E aí fala, isso está em 1 Coríntios 7, fala sobre essa parte do casamento, né? Então, problemas da igreja. Falando também sobre a liberdade cristã em relação a comer carne sacrificada ou ídolos. Então, gente, a igreja com 3 aninhos, ela começa a fazer vários questionamentos e Paulo vem batendo aqui, dando uma direção, uma orientação para a igreja que serve para a nossa vida até hoje também. Porque muda só a época, mas os problemas da igreja continuam, o mesmo tipo de problema. E tinha também os problemas dentro do culto, que a galera espiritual falava em línguas, e era um falando língua, outro falando junto, e tal, era aquela bagunça. E aqueles que profetizavam começavam a profetizar junto, e Paulo vem em 1 Coríntios 14, 5 e 1 Coríntios 14, 29, 32, ele vem ajustando, falando, se é para falar em línguas, fale, mas que tenha interpretação. E o maior dos dons, ele ajusta, é o amor. Para que todo mundo, porque eu sou profeta, o outro não, porque eu tenho dom, eu tenho isso, aquilo. E aí ele começa a ajustar.
Se um está profetizando, o outro cale-se. Se um está falando em língua, o outro cale-se, espera. Então ele botando ordem dentro da igreja e que serve para hoje, até hoje, para nós também. E aí fala também sobre a ceia, que o pessoal estava indo para a ceia, uns para encher a cara de vinho. Misericórdia. Ainda bem que é suco de uva aqui. Senão, misericórdia. Mas assim, e quanto que pessoas que estavam com fome não conseguiam chegar à mesa, ceiar, porque uns glutões chegavam primeiro e comia, bebia, e ele faz ele vem doído, batendo firme. Gente, isso aí é a introdução daquilo que eu quero levar vocês. Mas antes disso, ainda tem uma coisa que Paulo bateu e Paulo ficou muito triste, foi sobre a imoralidade dentro da igreja. Que chegou para ele que filho estava com relações com a madrasta, pai vivo. E o pior, a sociedade sabia e a igreja de Corinto sabia e consentia. Eles sabiam que não tinha arrependimento, porque continuavam, e a igreja fazia que está tudo bem, caminhava com isso. E aí Paulo, ele bate porque a conduta espiritual, não adiantava ele chegar lá, falar em línguas, profetizar, e você não ter uma conduta moral. Moralidade e espiritualidade tem que andar junto, amém? Não adianta eu chegar aqui na igreja, eu falar em línguas, mas ser uma pessoa imoral, não ser uma pessoa santa. Nós não podemos separar essas coisas, a gente precisa saber que tem que caminhar junto, moralidade com espiritualidade, não dá para separar. Porque a palavra de Deus, ela vai direto sobre isso, falar que seja santo como eu sou santo. Então você pode ter dons, glória a Deus, que é para o ministério, é para a obra de Deus, mas o teu caráter tem que ser transformado. Se você era imoral, agora você é moral. Você é uma pessoa que tem uma nova conduta, você tem um outro procedimento, porque a palavra do Senhor entrou em você, você teve o entendimento, você se arrependeu dessa caminhada imoral e passa a ser agora uma pessoa moral, de caráter transformado em Cristo, amém? Estamos juntos? Amém. E aí nós vamos para Coríntios, a segunda epístola de 2 Coríntios, porque chega para Paulo, que Paulo era uma pessoa que estava sendo exaltada, que ele não estava exaltando Cristo. E falam também que Cristo não estava com Paulo, porque ele só sofria, só estava tendo derrotas, sofrimento. E eles questionavam o seguinte: como é que pode uma pessoa que é de Cristo sofrer tanto? Porque automaticamente a gente liga uma coisa com a outra. Pô, se a pessoa está bem sucedida, caramba, Deus está abençoando. Glória a Deus por isso, amém? Mas se ela não estiver bem sucedida, Deus não está abençoando, amém ou não? Está entendendo, gente? E aí, nós fazemos isso hoje, e eles estavam chegando, julgando Paulo também, por aquilo que ele estava passando, por amor a Cristo. Então, às vezes, nós passamos situações por amor a Cristo, e que as pessoas não entendem, mas você está abrindo mão de alguma coisa. Um exemplo: você vem para a casa do Senhor, você se converte, você ganha coisas de maneira ilícita, e aí o Senhor entra na tua vida e você abre mão disso. Você vai passar aperto? Vai. Você parou com aquela fonte, e aí, lembra quando a gente fala assim, caramba, depois que converti a coisa ficou pior? Quem já passou por isso? Porque algumas coisas vão ter que sair da nossa vida,
e leva alguma coisa e você fica um vazio ali, fica um problema e agora eu tenho que resolver. Mas eu tenho que resolver em Cristo agora que eu sou nova criatura. Eu não posso voltar para as práticas antigas. Só para quem está vendo, tu está sofrendo, está ruim, a coisa está difícil, tudo mais, as pessoas julgam e falam assim, poxa, está em pecado ou não se converteu ainda. E Paulo vivia, olha Paulo, o que ele estava sofrendo. Eu acho que foram 3 ou 4 vezes que ele levou chibatadas. 4 vezes, 30, 40 menos uma. Náufrago, que ele só estava, sabe, apedrejado, jogaram ele fora da cidade. E eu falei, quem vê assim aos olhos naturais, fala assim, caramba, por que Cristo deixa ele viver isso tudo, está passando por isso tudo? A gente se questiona muitas vezes, por que eu estou passando por isso? Até quanto eu vou ter que suportar isso? Eu não estou entendendo, porque eu estou vivendo isso. A questão, queridos, é quando nós abrimos mão e nós se submetemos à vontade de Deus para a nossa vida, a gente vai passar pela porta estreita. E a porta estreita não é porta larga. Porta estreita é mais difícil. Às vezes você tem que passar de lado. E tem consequências na nossa vida, porque muitas coisas nós fizemos, deixamos de fazer, e aí tem consequências, porque nós não podemos esquecer que muita coisa que nós estamos hoje sofrendo é consequência de atitudes erradas nossas, decisões erradas. Sim ou não, gente? Eu já passei por situações muito estreitas devido a situações, decisões erradas que eu tomei. E eu, quando orava ao Senhor, eu pedia era misericórdia. Porque agora, uma nova rota, ajusta a minha rota para eu voltar para o caminho. E a gente dá continuidade. Não cobrando ao Senhor, está vendo a situação que eu estou vivendo? E aí? Gente, nós temos que ser grato ao Senhor, amém? Porque se nós estamos aqui, é porque Ele primeiro morreu para que nós tivéssemos vida. Então, se nós estamos aqui, nós temos vida, foi graças a Ele. Então, aqui nós estamos gratos, independente se vamos receber alguma coisa, amém? Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente chega aqui, o empresário falido, ninguém pode chegar e falar para ele, não, mas o Senhor agora vai te restituir tudo, você vai ser 7 vezes mais, vai ganhar. Não, de repente Deus não vai querer que ele fique sem um tostão, para quebrar esse vaso, para trabalhar na vida dele. Porque o que adianta você ter muito dinheiro e você perder a tua salvação? O que está mais importante é salvação ou é dinheiro? Ser bem-sucedido ou salvação? Então Deus, às vezes, a gente não está entendendo por que nós estamos vivendo situações, mas Ele conhece muito bem nosso coração, e se deixar, se encher o nosso dinheiro, nosso bolso de dinheiro, muitos vão se desviar. Pô, que chato isso, né? Escutar isso. Alguns estão falando, eu não. Amém, glória a Deus. Sempre tem exceções. Mas alguns desviam. Como pessoas estão dentro da igreja, simplesmente elas param de gastar, jogar, tudo mais, é óbvio. Naturalmente sobra mais dinheiro, ela tem mais dinheiro, pronto, eu recebi minha bênção e vou embora. Está entendendo? Não foi nem Deus que agiu, ela simplesmente tomou uma decisão. A partir do momento que entrou os princípios, ela exerceu os princípios do Senhor e naturalmente a vida mudou. Parou de gastar com coisas ilícitas, tudo mais, automaticamente começou a sobrar mais dinheiro. E porque na verdade só converteu o bolso, nem isso, né? E foi embora, não se converteu verdadeiramente. E aí, dentro disso que eu estou falando, eu queria que você abrisse 2 Coríntios 4.
Porque é esse lugar que eu quero que o Senhor ministrou na minha vida e vai ministrar na vida de vocês. Em 2 Coríntios 4, começa assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo aqui está falando assim, olha, o que eu faço é por misericórdia, não sou eu, é misericórdia do Senhor sobre a minha vida, já mostrando que não é Ele, é Deus, é a misericórdia. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamos-nos à consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então eles estavam falando a verdade, eles não estavam falando deles, era a verdade da palavra de Deus, falando de Deus. Se porém o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto também, nos quais o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, pois Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aqui Paulo está dando ênfase no versículo 5, não nos pregamos nós mesmos, mas a Cristo, Jesus, o Senhor. Amém? Nós estamos pregando a Cristo ou estamos pregando sobre nós? Cristo, amém. E aí no 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E era aqui que eu queria chegar. Paulo, ele nos compara como vasos de barro. Ele compara a gente como algo que não tinha tanto valor. Se eu chegar aqui para as mulheres, der R$2.000 para cada um, e ir lá no Rio Decor, vocês vão trazer o vaso de barro? Vão trazer vaso de barro? Não vai. Porque é algo que não tem muito valor. E naquela época, o vaso de barro era para botar água, para botar excrementos, não tinha assim algo valioso. E vaso de barro, aqui os estudiosos falavam o seguinte, que eles colocavam os tesouros, botavam as coisas de valor dentro de vaso de barro, porque quando chegava o ladrão, ele não procurava dentro desses vasos, porque eram coisas sem valor mesmo, e ali ficavam. E aqui Paulo está nos comparando com esses vasos, que nós não temos valor. Dói, né? Pô, que isso? Vim aqui para ser escorraçado. Mas ele fala que nós temos um tesouro dentro de nós. Mas esse tesouro só vem à luz se o vaso for quebrado. E aí é onde a porca entorta o rabo. Porque ninguém quer ser quebrado. Mas para aquilo que está dentro de nós, aquele tesouro que está dentro de nós, para vir à luz, tem que ser quebrado. Porque a nossa vaidade precisa ser quebrado para que venha o Espírito Santo. O nosso orgulho tem que ser quebrado para que venha esse tesouro que está aí dentro, a palavra possa começar a mudar o meu caráter. A gente precisa ser quebrado. Só que a gente não quer se deixar ser quebrado. É muito bom escutar a palavra, encher e transbordar. Mas isso não vem para fora, fica só aí dentro. Só que a única maneira de vir para fora é sendo quebrado.
E aí Paulo começa a mostrar, falando para aquela igreja, olha, vocês se acham espirituais, vocês se acham isso, acham aquilo. Os falsos profetas começaram a entrar e difamar Paulo. E ele mostra aqui, olha, nós somos vasos, mas glória a Deus que nós temos esse tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo. Porque é Ele que faz, não é a gente. E aí ele vai além. Em tudo somos, no versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Então nós vamos passar por sofrimentos, sim. Então não adianta querer se achar, não. Nós vamos sofrer. Infelizmente, nós vamos perder entes queridos. Vocês sabiam disso? Ninguém quer tratar disso, falar disso. Mas quando eu perdi a minha mãe, eu vi que a saudade dói. Eu não tinha passado por essa experiência de alguém muito íntimo, assim, perder. E todos nós vamos perder. Então nós vamos ter aflições, nós vamos ter dores. Não tem como a gente escapar disso. Todos nós vamos passar por isso. Queira, eu não quero passar por isso, mas vai passar. Infelizmente. Seguindo, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. O que ele está falando? Esse vaso que é frágil, que não serve para nada, vocês vão sofrer, mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Vocês não estão sozinhos. Vocês vão ser abatidos, mas não destruídos. O inimigo quer destruir, mas ele não vai deixar você ser destruído. E ele fala, perplexos, mas não desanimados. Agora, nós precisamos entender que o que cabe a nós. Porque isso aqui é fé. Isso aqui é eu chamar o reino de Deus para a minha vida. E eu tomar posse disso. Eu não posso já ficar desanimado, já ali prostrado. Eu tenho que chamar a palavra de Deus para a minha vida e tomar posse disso. Pegar e, no momento difícil, ler isso aqui, perplexo, mas não desanimado. Não vou desanimar, porque aquilo que está dentro de mim, esse tesouro que está dentro de mim aqui, ele vai me levantar. É Ele que vai me trazer esperança. É Ele que vai mudar minha sorte, é Ele que vai mudar. É Ele que vai resolver isso aí, do jeito dele, não do meu. Eu não estou vendo, mas Ele está vendo qual vai ser o fim. Mas eu preciso crer, eu preciso tomar uma postura diferente, referente a tudo aquilo que vai passar na minha vida. Eu não posso ficar totalmente desorientado quando vi as coisas. A palavra está nos chamando o seguinte, olha, você é frágil. Você é frágil, nós somos frágeis, nós, qualquer coisa a gente vai quebrar, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Olha para mim, não olha para o problema. Quem tem a solução é Ele, não é a gente. E aí a gente precisa dar, como sempre falo, um passo para trás, para que a glória dele possa se manifestar. Não vamos atrapalhar o agir do Espírito na nossa vida. Vou falar de novo. Não vamos atrapalhar o agir do Espírito na nossa vida. E por que você está lutando com o marido? Por que você está lutando com a tua esposa? Por que está lutando com os filhos? Por que está lutando com as finanças? A gente fala uma coisa, mas age de forma diferente. Porque você está lutando com um vício. Estamos atrapalhando o agir do Espírito na nossa vida. Enquanto a gente... Já viu como é que uma pessoa... Eu soube agora de uma menina que ela está 7 dias sumida. E ela sempre some. Quando ela volta arrependida... Volta, não, cheio de esperança, não vai tudo novo, vou mudar daqui para frente, uma nova história, não sei o que, não quero mais isso para mim. Passa 15 dias, 20 dias, um mês no máximo, volta aquela vontade, tudo mais, de novo. Cíclico. A família totalmente destruída por causa dela.
Se o Espírito Santo não entrar nessa vida, não adianta. Vai ficar movimentos cíclicos e as coisas não mudam. Acha que melhorou, agora vai. Não. Aí os pais, né, cheios de esperança, poxa, que bom, ela tomou uma decisão, ela agora vai mudar. É uma questão de tempo. Cai de novo. O Espírito Santo de Deus é poder em ação. Mas para isso eu preciso colocar ele em prática. Eu chamar a existência e deixar, Senhor, é o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai tirar a vontade. É o Senhor que vai pegar e vai agir no coração dele. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feita a tua vontade no coração dela, não a minha. E deixa e descansa no Senhor a paz que excede todo entendimento. Entrega e descansa. Porque se você entregar e não descansar, você não está confiando no Senhor. Na verdade, você está segurando ainda essa situação. E a gente precisa entregar. Sem entregar, o Espírito não age. E a gente tem que sair da frente. Mas o Senhor hoje, acabando, o Senhor hoje quer agir nas nossas vidas. Não é de quem não está aqui hoje, é quem está aqui. No 10, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Aqui está nos levando para morrer para as nossas vontades. Morrer para que Jesus realmente ele possa se manifestar na nossa vida. O convite do Evangelho é nos levar todo dia para nós morrermos para as nossas vontades. Para quando nós formos receber um embate, um confronto, a gente calar a nossa boquinha e receber. Que pode ser coisas que não tem nada a ver, mas muita coisa tem a ver sim. Porque se alguém está reclamando de você de alguma coisa, pode ter razão nisso aí. Só que a gente não aceita nada. A gente está vivinho. Essa semana eu fui confrontada por ela. Ela falou um negócio, aceita. Não, pode falar. Ai, meu Deus. Gente, é horrível. É horrível. É horrível a gente ter que escutar e ter que ruminar e a gente não argumentar. Porque ela não deixou eu argumentar. E eu tive que engolir. Mas tinha razão e eu tive que digerir isso. A gente precisa passar por isso. E o Espírito Santo quer falar conosco, quer agir, quer trabalhar na nossa vida e a gente está argumentando todo momento, se justificando. A gente está nos enganando todo momento. E como eu já falei aqui, o melhor feedback é a pessoa que está do seu lado, marido e esposa. É aquele que convive contigo, é aquela que convive contigo. Falei com os homens, receba o feedback, receba. Né? O que é que você tem para falar de mim? Não, esteja de coração aberto para receber o feedback daquilo que você precisa mudar. E o Espírito Santo usa a pessoa que está do seu lado para te mudar. Porque nós precisamos mudar. O problema é que a gente não quer morrer. O problema é que eu tenho que estar sempre com a razão. A última palavra tem que ser minha sempre. E é horrível viver do lado de uma pessoa que sempre tem razão. Isso é chato. E muitas mulheres estão se anulando por causa de homens chatos. Infelizmente. E muitos homens também estão se anulando por causa de mulheres chatas. Até dos dois lados. Amém? Poxa, só bater nos homens, não. Mas o Senhor quer nos quebrar, querido.
Ele precisa nos quebrar. A gente está muito inteiro, a gente está muito vaidoso, e é um vaso de barro. Mas a gente se acha que a gente é a gente que está por cima, a gente que está mandando, a gente que está fazendo. E não é assim. Os soberbos serão humilhados, e os humildes serão exaltados. Nós sabemos isso de cor, mas na hora a gente vira soberbo, orgulhoso. E Deus quer nos tratar, Ele quer nos quebrar. Ele quer nos levar para um lugar de humildade. Porque, queridos, o soberbo, o orgulhoso, ele não escuta a palavra do Espírito Santo. Escuta isso. A palavra não entra. Não entra porque o nosso coração fala muito mais alto e eu não escuto a palavra do Espírito Santo. Eu não escuto as ordenanças do Espírito Santo para a minha vida. E aí eu não obedeço. Eu não obedeço aquilo que eu não escuto. Porque a gente está um passo atrás. Uma coisa é você escutar e ainda obedecer ou não. Mas não, nem escutar nós estamos escutando. Porque o nosso eu está falando muito alto. Está gritando. E a palavra está falando assim: morra. Morra para suas vontades. Para que você diminua. Para que eu possa crescer na tua vida. Para que eu possa agir na tua vida e mudar. Às vezes o nosso foco está em algumas coisas e o Senhor está falando assim: sai daí, te muda o foco. Vocês conhecem aquela parábola? É uma historinha sobre as 3 árvores. Não, gente? Conhece? Tinha uma árvore que ela queria ser um baú para se encher de tesouro, ouro. E aí ela chegou e ela foi cortada e fizeram uma manjedoura com ela. E o maior tesouro da humanidade ela levou. Tinha uma outra, queria ser um navio para levar reis. Ela foi cortada, fizeram um barquinho e ela levou Jesus, o Rei dos Reis. Tinha uma outra que queria ser colocada no alto do monte para que Deus pudesse ver. Ela foi cortada e fizeram a cruz com ela. E o Senhor viu o Rei dos Reis ali. O que eu quero dizer para você, queridos, não vai ser do nosso jeito. É do jeito de Deus. Não é da forma que eu quero. É na forma de Deus. Deus vai nos tratar nesse processo. Ele vai nos levar para situações que a gente não vai entender. Tu imagina aquela árvore, caramba, eu estou aqui no estábulo sendo talhada, que droga, eu queria estar na casa do rei para me encher de tesouro aqui dentro. Então tem coisas que a gente vai viver que a gente não vai entender porque nós estamos passando por isso. Mas é o tratamento de Deus para a nossa vida, para a gente ser humilde de coração, a gente se esvaziar, a gente morrer para as nossas vontades, nossos querer, do nosso jeito. Tem que ser do meu jeito, a bola é minha, senão não vai ter jogo. Para que a vontade de Deus aconteça. Quando a gente se submeter, a vontade de Deus acontece. Vocês lembram, uma vez eu preguei sobre a técnica do Kintsugi. Eu já preguei, vocês sabem. Quer dizer, muita gente não estava aqui. Vocês lembram dessa técnica Kintsugi japonesa? Você lembra? Era você.
Essa técnica, um shogun no Japão, a história diz isso, que alguns séculos, a cerâmica, né? E uma cerâmica foi quebrada. E a cerâmica foi quebrada e o shogun, e era de muita estima desse shogun. E ele falou, deu para os artesãos essa incumbência: dá um jeito, recupera, restaura essa cerâmica. E aí, o que eles fizeram? Começaram a montar ela, e todas as rachaduras entre as peças, eles começaram a encher com ouro. Foi enchendo com ouro. E quando levaram essa peça para o shogun, ele ficou maravilhado. E a partir dali começou essa técnica. Que essa técnica fez com que os vasos, aqueles quebrados, que era as suas rachaduras preenchidas com ouro, tivesse mais valor do que a que não tinha rachaduras. O que eu quero dizer para você? Você pode ser um vaso quebrado, bem quebrado, porque por baixo desses cacos tem que sair a luz daquilo que está aí dentro. E às vezes caco grande esconde, e aí tem que quebrar mais. Mas não se preocupa, porque o nosso Pai, Ele nos restaura. E nós, quando somos restaurados, nós temos mais valor do que o primeiro vaso. Porque o Espírito Santo, Ele nos preenche. É o Espírito Santo que vai passando o sangue dele sobre todas as nossas rachaduras e vai fazendo um vaso novo, um vaso de honra para a glória do Senhor, porque você foi feito para a glória de Deus, não para a glória de homens, para você exaltar e glorificar o nome dele. Você não pode ser um vaso rachado, porque um vaso rachado, quebrado, você não vai levar nada dentro. Ele precisa te restaurar para que você leve a glória dele para aqueles que estão precisando aí fora. Não é só para você. Por isso que ele te restaura. Por isso ele te faz um vaso de honra. Por isso que você é uma nova criatura no Senhor, totalmente restaurada. Vaso nas mãos de Deus não fica quebrado. Ele restaura. Ele restaura. Aquilo que está quebrado na sua vida, Ele vai restaurar e vai fazer tudo novo. Vai fazer tudo novo. Apenas creia. Não atrapalhe o Espírito Santo. Deixa o fluir do Espírito Santo sobre a tua vida. Deixa o sangue do Senhor chegar e passar e vedar todas essas rachaduras, para que a unção de Deus venha e você possa reter. Porque tem coisas na nossa vida onde nós só vamos resistir, nós vamos ficar em pé através da unção do Espírito Santo. Nós sozinhos, nós não vamos aguentar, nós vamos sucumbir. A gente precisa da unção, do óleo, sabe, sobre a nossa vida, queridos. Amados, entenda, sozinho nós não vamos muito longe. Nós vamos parar no meio do caminho, porque se nós olharmos para nós, aquilo que era improvável, a gente só vai ver nossos defeitos, a gente só vai ver coisas para paralisar. Por isso que nós não podemos olhar para nós, a gente precisa olhar para Ele, porque é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai trazer esperança, é Ele que vai dar o norte, é Ele que vai dar a solução. Mas eu preciso ser dependente, obedecer a sua voz, fazer a sua vontade e deixar Ele quebrar aquilo que ainda precisa quebrar, na certeza, na confiança que Ele vai restaurar e vai fazer algo melhor do que o início, em nome de Jesus, amém.